Lembrando que na nossa última aula nós falamos sobre o conceito aristotélico de felicidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura, né? Só que a leitura da qual nós vamos falar hoje, ela é uma leitura especificamente filosófica, tá? Então hoje, além da aula de epistemologia, que é a nossa aula do currículo, né? A gente tem uma aula sobre epistemologia hoje. Nós vamos falar também, eu vou responder uma pergunta do Pedro, eu acho que o Pedro já está aí também. O Pedro me fez uma pergunta, ele perguntou como estudar, e aí hoje eu vou apresentar alguns autores que dão essa noção de como estudar, tudo bem? A gente vai começar com vocês, né? Alguns alunos foram convidados para apresentar no dia de hoje, alguns temas foram dados, e os alunos que vão falar hoje são a Juliana e o Nelton. Então, assim, vamos começar, tá? Eu vou abrir para vocês fiquem à vontade para falar, façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Lembrando, só não gastem toda a aula, tá bom? Deixem me falar um pouquinho. Mas vamos lá. Pode começar, Juliana, fique à vontade. Você vai apresentar alguma coisa ou não? Não, professor, eu vou só ter como base a colinha que eu fiz mesmo. Tá bom, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Meu nome é Juliana, né? Como muita gente. Só uma pergunta, tá dando pra me ouvir de boa? Uhum, tá. Sim, Ju, tá. Tá bom. Tranquilo. Se eu estiver falando muito rápido e você quiser fazer alguma pergunta, vocês falam, tá? Porque eu sou meio acelerada. Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre movimentos sociais. O movimento social, ele é um agrupamento de pessoas que buscam por uma causa em comum. E o movimento social, ele só acontece quando tem um grupo, porque esse grupo sempre busca pelo bem-estar do grupo inteiro, né? Então é impossível você conseguir fazer um movimento social sozinho. Isso é uma das coisas principais que você precisa saber do movimento social. Vou falar um pouco também das tipologias do movimento social. A primeira tipologia é o conjuntural. O movimento conjuntural é o que existe a curto prazo. Ele tende a aparecer e sumir depois de algum tempinho. E ele não é internalizado. E nesses movimentos conjunturais, geralmente não tem pautas claras. Tipo, um exemplo de um movimento social conjuntural é o que aconteceu em 2013, a passeata que aconteceu em julho de 2013. A pauta principal dessa passeata era o aumento da passagem, porém tinha muita gente lá falando sobre o fim da corrupção ou a educação. Então isso é um exemplo de um movimento conjuntural, tanto que ele surgiu e depois de um tempo ele sumiu. E ninguém mais foi atrás dessa pauta, né, do aumento da passagem. E também tem o tipo estrutural. O movimento estrutural são aqueles que possuem pautas claras, um líder, e ele também é um movimento que existe a longo prazo, como o feminismo e o movimento contra o racismo. Muitas vezes o movimento estrutural tem figuras reconhecidas e objetivos claros, e ele sempre vai estar em pauta, em passeatas ou em debates, sempre vai ter gente falando sobre eles. E também tem os tradicionais movimentos sociais. Os tradicionais movimentos sociais foram os primeiros movimentos sociais que surgiram. Eles surgiram após a Revolução Industrial, que foi onde as condições de trabalho eram péssimas. Então, os trabalhadores se revoltaram contra os seus patrões e muitos deles fizeram greves. E essas greves são conhecidas hoje em dia como os movimentos sociais. Os movimentos sociais tradicionais, geralmente, eles vão estar sempre ligados ao financeiro e à economia ou aos direitos trabalhistas. O Sindicato dos Professores é um exemplo de um movimento social tradicional. E também tem os novos movimentos sociais. Eles surgiram a partir do século XX e vão surgir e são voltados para as minorias sociais, como as mulheres, negros, gêneros e meio ambiente, né? Quando falamos de minorias, eu tô falando muito rápido, gente? Eu acho que sim. Não, Eu Ju, acho que tá tá suave, tá tranquilo. tranquilo. Tá dando Tranquilo. para entender? Eu vou falar sobre agora. Quando a gente falamos de minorias sociais, nós não estamos falando de minoria social geográfica.
É muito importante a gente saber diferenciar isso. A minoria social, ela acontece quando é aquele grupo que tem menos voz e menos influência política e social. Um exemplo disso são as mulheres. No Brasil, tem muito mais mulheres do que homens. Porém, mesmo assim, as mulheres ainda assim são uma minoria social por conta dessa influência. Então, é muito importante lembrar que minoria social não tem nada a ver com minoria geográfica. E é importante lembrar também que tanto o movimento social tradicional como os novos movimentos sociais, eles são muito importantes. Um não anula o outro. O que muda entre eles é o contexto histórico que eles surgiram. Isso é a diferença. Uma observação importante também é que um movimento social, ou ele apoia o governo, ou ele é oposição para o governo. Mas ele sempre vai ter uma enorme influência no atual governo, né? E aí é que entra os movimentos sociais de transformação. Os movimentos sociais de transformação são aqueles que têm o objetivo de mudar algo na sociedade. Seja aprovar uma nova lei, destinar nova verba para tal sociedade, pedaço assim, num grupo, né? E tem o movimento social de conservação. Esse movimento social, ele tem como objetivo sempre conservar algo, seja defender um político ou manter uma lei. Vamos supor, a legalização da maconha. Vai ter movimentos sociais de transformação para aprovar a utilização da maconha e vai ter gente contra, que vai ser o grupo dos movimentos sociais de conservação. E a maioria dos direitos conseguidos atualmente para as minorias sociais surgiram através de movimentos sociais também. E geralmente os movimentos sociais, eles acontecem através de passeatas, greves, manifestações, panfletagens e ações virtuais. Essas são as principais ações que o movimento social acontece. E os principais movimentos sociais que eu trouxe, que eu consegui encontrar, são os movimentos dos trabalhadores sem terra, que geralmente são pessoas mais como eu posso dizer, pessoas mais do região... eu não esqueci a palavra agora. Eles são do campo. Rural? Isso, exatamente. São as pessoas mais rurais, que aí elas trabalham para os outros e não tem o delas. Então, aí surgiu o movimento social para isso. E tem as feministas, né, que eu acho que todo mundo conhece, que é um movimento bem grande, assim, famoso, que luta pela igualdade, né? E os movimentos dos trabalhadores sem tetos, que também é bastante famoso. Esse eu não sabia, eu soube quando eu fui estudar. E a defesa dos índios e dos negros. Esses são os principais movimentos sociais que eu achei. Mas, professora, eu fiquei pensando, a torcida organizada pode ser considerada um movimento social? Então, Juliana, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque as torcidas organizadas, elas têm um trabalho social. Sim. Né? Só que elas não... a finalidade da torcida organizada não é o social. A finalidade da torcida organizada é a defesa ou a torcida pelo clube, né? Então, eles têm um olhar voltado para o clube, no primeiro momento, e os movimentos sociais, né, as ações sociais, elas são secundárias dentro das torcidas organizadas. Então, a gente não pode dizer que elas são um movimento social, porque o fim da torcida organizada não é a luta por uma determinada causa social, né? A finalidade da torcida organizada é torcer, né? Torcer de maneira organizada. Embora, né, eles tenham todas as características, né? Que é o conjunto, não visa o lucro, pelo menos em tese, né? Então, nesse sentido, eles fazem um trabalho social, né? Eles têm características de movimento social, mas eles não se configuram como um movimento social no sentido que você está tomando dos outros movimentos aí. Ah, tá, professor, entendi. E foi isso a apresentação que eu preparei. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. A greve é um movimento social, certo? Sim. Mas ela é um movimento social, que nem que você falou, que dure, tudo que dura. Como é que você falou? Que é estrutural, Que eu né? falei? Conjuntural. Dura é estrutural. Então a greve
A greve, então, ela é estrutural e é um movimento social estrutural. Então, depende da pauta do seu movimento. Por exemplo, se for um movimento trabalhista, que nem, por exemplo, os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eu acredito que esse movimento foi um movimento conjuntural, porque ele surgiu, teve a greve dos caminhoneiros e logo após desapareceu. Só que os professores não são uma coisa conjuntural, eu acredito, porque não é de ano passado que eles lutam pelo direito deles, é de bastante tempo. Então, a greve é só uma forma do movimento social acontecer, como se fosse uma manifestação, só que ao invés de fazer uma manifestação, eles fazem greve. Deu para entender mais ou menos? Então, não é estrutural. Não, acho que a greve é só um meio de você se manifestar. É uma ação, né? Mas dependendo do movimento, pode sim ser conjuntural. Na verdade, a questão da conjuntura aí, que a Juliana está falando, Lohane também, né, se vocês me permitem contribuir, diz respeito a analisar a situação, né? Analisar aquela conjuntura, aquele momento, e tomar uma medida com relação àquele momento. Então, essa medida pode ser a greve, pode ser o protesto, por isso que tem essa ideia de conjuntura, né? O momento, ele vai ser analisado para que se chegue a uma determinada conclusão, e aí, a partir daquela conjuntura, daquele momento, toma-se a medida que, naquele momento, para aquele grupo social, é a medida necessária a ser tomada. Então, por isso que a ideia da conjuntura aí, né? Bom, Juliana, eu acho que é isso, né? Eu gostei bastante da apresentação, ficou bem legal. Você fez um catadão de quase todos os movimentos aí, você apresentou bastante coisa, foi até um pouco além do que eu te pedi, mas isso é ótimo. Como que você fez para pesquisar? Então, professor, eu aprendo mais por videoaula. Então, eu fui em alguns canais do YouTube e fiz um resumo do que eu achava mais interessante. Uhum. Tá ótimo, parabéns, ficou muito bom, tá bom? Obrigada, Muito professor. obrigado pela sua participação. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade também. Se Nada. precisar, é só me chamar. Tá bom. Agora, cadê o Nelton? O Nelton tá por aí? Tô, professor. Vai falar um pouquinho. O seu tema é um pouco complexo, né, Nelton? É, Vai falar um pouquinho, Nelton? vou sim, professor. Manda bala aí. Meu tema é... bom dia. Meu nome é Nelton, sou aluno de segundo A. O meu tema é sobre a medicalização da vida. A medicalização da vida é mais ou menos o seguinte. Como a indústria farmacêutica tem lucrado e como tem tantos e tantos remédios, como as pessoas usam tantos remédios sem nenhuma participação médica. Ninguém vai no médico. Muitos e muitos remédios, as pessoas não vão no médico, as pessoas vão diretamente no farmacêutico. Muitas vezes para problemas de cabeça. Outros a gente pode ver nos atletas, que os atletas eles tomam. Alguns atletas chegam a tomar anabolizantes para melhorar sua performance. Esse tipo de ação pode deixa a nossa vida meio automática, sabe? Não parece algo orgânico, algo como era há 100 ou 200 anos atrás. A problematização desse tema é a seguinte: a gente tem em nossas mãos esses remédios e a gente toma esses remédios para conforto, melhora e o avanço da tecnologia que vem disponibilizando esses remédios, ou a gente toma esses remédios simplesmente por tomar, sabe? Simplesmente só pra ter aquele alívio, como, por exemplo, antidepressivos. A pessoa não se esforça em fazer algo que ela goste, não se esforça em ser feliz, simplesmente toma um antidepressivo. Ou quando você tá muito estressado com o trabalho ou com lições, você, em vez de relaxar, toma um acalmante, coisas desse tipo, sabe? De acordo com a minha pesquisa, a indústria farmacêutica está em segundo lugar no ranking mundial de empresas que mais ganham, só perdendo para a indústria bélica, que é armamentos. E isso é complicado.
A maioria das pessoas acha que tomar remédios não vai acarretar nenhum risco. Porém, os remédios podem até estar acabando com a gente. E é isso. Essa é a problematização principal do tema. Ou você toma por conforto, não vai acarretar nenhum risco, as pessoas hoje em dia precisam desse tipo de remédios, ou a gente está se perdendo e cada vez tomando e tomando e tomando e fica nisso, sabe? Nelton, se você me permite Oi. perguntar rapidinho, tá? Desculpa. Então, o que você quis dizer é como se fosse cigarro. Foi um exemplo. A pessoa Não. ela fuma por, às vezes, sem necessidade, e aí. Ah, não sei, entendi então. É mais Bom, uma automedicação por prazer? isso, Então, é o que eu quis dizer, o cigarro, o narguilé, prazer. Nesse sentido que você está pensando, sim. Porém, o cigarro e o narguilé não se aplica, porque não são remédios, entendeu? Como se você... como se fosse um acalmante, entendeu, Lohane? Algo desse tipo. Ou, por exemplo, pessoas quando chegam nos 40 anos, começam a tomar vitaminas antes do café. Não sei se vocês já viram. Começam a tomar vitaminas, ou para ter um maior desempenho sexual, compra a pilulinha azul, Viagra, entendeu? Coisas desse tipo. Ah, entendi. Beleza. Vai ter mais alguma coisa a acrescentar, Nelton? Não, professor. Beleza. É um tema difícil, né, Nelton? É exatamente isso, né? Essa ideia da automedicalização, ela é uma questão. Como você falou aí, a vida ela é tão corrida e a gente tem tanta coisa para fazer que o ritmo de vida é mais acelerado do que a nossa condição biológica, né? Daí é o que você falou, a gente se medicaliza. Então, por exemplo, eu carreguei peso o dia inteiro no meu trabalho. Ao invés de eu dar um tempo para o meu corpo descansar, eu vou lá e tomo um remédio para dor, né? E aí, nesse processo, a gente vai forçando o corpo, porque os nossos ideais, eles são mais acelerados do que a nossa capacidade biológica de se recuperar. E aí a gente tem esse problema. Exatamente, Nelton, era essa a ideia, né? Acaba se tornando um vício, né, professor? Acaba se tornando um vício, né? E quando a Lohane falou aí do cigarro e do narguilé, dá para pensar nisso também, né? Que é como se fosse uma fuga daquela realidade, né? A realidade ela é tão dura que as pessoas acabam tentando fugir dessa realidade. Valeu, Nelton, obrigado pela sua participação. Como você fez para pesquisar, Nelton? Professor, eu assisti vídeos, pesquisei sobre a indústria farmacêutica e também pesquisei sobre alguns resumos de livros que as pessoas falaram nos vídeos. Uhum. Legal, bacana. Muito obrigado pela sua participação também. É um tema muito interessante, gostei bastante. E o intuito é esse, senhores, que nas aulas vocês falem também, vocês participem. A gente acaba sempre escolhendo dois aí, o Nelton e a Juliana, eu falei com eles há bastante tempo, né? Mas aí teve aquela aula de sábado, a gente acabou deixando para trás aí. Mas o importante é que vocês participem, né? Se alguém quiser participar sem que o professor precise convidar no PV, vocês podem mandar mensagem para mim e a gente discute, né, um tema ali para vocês participarem. Normalmente eu tô trazendo alguns temas que são temas do primeiro ano, né, que são temas tratados no primeiro ano, ali no finalzinho do primeiro ano, e aí eu estou ressuscitando esses temas porque eles acabam dando vazão para algumas coisas que a gente vai estudar, tá? Então, muito obrigado aos dois alunos que participaram hoje. A participação de vocês foi muito valiosa e trouxe bastante elemento para a gente refletir. Muito obrigado, senhores. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a leitura, tá? Eu vou apresentar a tela aqui para vocês. Eu fiz um monte de slide, né? Eu sou uma pessoa especialista em fazer slides, como vocês bem devem saber. E aí eu vou apresentar, não sei se ela já está aparecendo para vocês aí, ainda não. Vocês conseguem ver a tela? Ainda não, professor. Você tem que apresentar. Obrigado. Ainda não. Obrigado, hein, Patrick, pela dica. Peraí, que tá devagar aqui. Tem que apresentar primeiro, né, professor? Ô, professor, Aparecer. como é que vai aparecer, né? Tá certo.
Mas não tá aparecendo? Para mim, diz que tá aparecendo. Não, não tá não. Não, tá. Ué. Tá dizendo aqui, você está compartilhando sua tela. O mano sabe. Ah, agora de errado, apareceu. né? Está te enrolando. Apareceu? Apareceu, só Tá que... com delay, Não. entendeu? Começou agora. Ah, agora apareceu. Ah, agora apareceu, agora tá. É que tá com delay, Tá, não, entendeu? agora sim. É que a gente é de humanas, né? Então, senhores, hoje... O mano não Não, tem. mano, vixe. mas Professor, pelo deixa eu menos- fazer só uma pergunta antes de começar. É isso que o Nelton e a Juliana comentou, é sociologia ou é filosofia? Sociologia. Os dois temas são... Então, professor, tem vezes que eu não sei o que é, viu? Tem vezes que eu coloco lá, será que é filosofia? mas a ideia é essa. A ideia é que a gente faça uma coisa interdisciplinar mesmo. Então, normalmente, quando a aula é de filosofia, vocês vão apresentar temas da sociologia. Quando a aula é de sociologia, vocês vão apresentar temas da filosofia. A ideia é que vocês percebam que há uma comunicação estrita entre essas duas coisas. A aula que eu vou dar agora é de filosofia. Só que ela é muito útil também para sociologia, para história, para língua portuguesa, porque os conteúdos eles se relacionam e vocês precisam tomar isso como um pressuposto, tá? Se Então eu vou conectam, apresentar. né, professor? Eles se conectam e aí se você consegue entender bem um, você consegue entender bem todos, né? Porque os conhecimentos eles estão intimamente relacionados, mesmo os conhecimentos de exatas, né? Se vocês conseguirem fazer uma boa leitura, vocês conseguem interpretar muito bem um determinado enunciado de uma questão de matemática, por exemplo. Então, vocês tenham isso em mente, né, que essa relação interdisciplinar ela é bastante importante, tá? Então, eu vou apresentar para vocês agora alguns elementos da leitura filosófica. Quero dizer para vocês que a gente nunca vai terminar esses elementos, porque você pode ler filosofia de diversas maneiras, há diversos autores que propõem um estilo de leitura, um modo de leitura. Eu fiz um recorte de 3 autores aqui, que são 3 autores bastante diferentes, para que vocês tenham isso em mente, tá? Então, o primeiro é o Paul Ricoeur, que é um autor francês, um hermeneuta, bastante importante. O segundo é o Antônio Joaquim Severino, que é um metodólogo, um autor da metodologia, ele é brasileiro, esse segundo. E o terceiro é o Frédéric Kossuth, que é um autor francês também e é um analista do discurso. Então, a gente tem um hermeneuta, um professor de metodologia e um analista do discurso. Percebam, os 3 autores vão falar da leitura filosófica. E aí é importante vocês terem em mente que a leitura filosófica ela é um processo. Não dá para eu ir lá, entender as regrinhas e me tornar um leitor de filosofia. Essa leitura de filosofia, ela se dá num processo. Vocês vão aprender a médio e longo prazo, tá? Mas alguns elementos a gente pode conhecer. Então eu vou apresentar para vocês agora alguns contos, tá? Vocês sabem o que são contos, obviamente, vocês estão estudando isso em língua portuguesa, provavelmente já estudaram. A gente tem grandes contistas no Brasil, como Rubem Fonseca, Clarice Lispector, né, embora Clarice não seja brasileira. No mundo a gente tem o Tchekov, o Nikolai Leskov, né, os italianos, os russos, são muito bons contistas. E aí eu vou apresentar para vocês aí 4 pequenos contos, tá bom? Depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. O primeiro conto, se o meu computador funcionar, é esse aqui, ó, do Augusto Monterroso. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é o primeiro conto. O nosso segundo conto, se meu computador funcionar, é o do Tchekov, que é o grande contista russo. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida. O nosso terceiro conto, esse de um autor bastante importante, que é o Kafka, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. E o nosso último conto, de um autor brasileiro, Dalton Trevisan, a velha insônia tossiu 3 vezes da manhã. Tossiu 3 da manhã, desculpa. A velha insônia tossiu 3 da manhã. Embora essas frases sejam frases desconexas, né, os analistas, né, da literatura chamam essas frases de microcontos. São pequenos contos que contêm em si um começo, um meio e um fim.
É claro, senhores, um conto normalmente é um pouco maior, né? Quando a gente vai analisar um conto, o conto tem pelo menos aí, sei lá, umas 10, 15 linhas, né? Para poder começar a fazer sentido. Então, esse microconto, ele em si, ele carrega um começo, um meio e um fim. E eu estou trazendo eles para vocês como uma provocação, tá? Porque é importante vocês entenderem que a linguagem, ela nos serve, né? A linguagem, ela serve aos nossos propósitos. Mas se a gente não aprender a lidar com ela, o mundo se torna muito grande, o mundo se torna mais difícil do que ele de fato é, tá? Então, esses contos a gente vai voltar para eles nos formulários, mas a ideia é que vocês parassem para pensar que um conto, né, pode ter aí 6 palavras, 7 palavras, e ainda assim ser considerado um conto. Eu não preciso escrever muito para dizer aquilo que eu quero, se eu conseguir dominar a linguagem, né? Então, o primeiro autor que eu vou apresentar para vocês é o Paul Ricoeur. E ele diz assim, ó, espero que eu feche aqui, não feche o negócio. Ele diz assim, ó, uma tradição não suscita problemas filosóficos enquanto nela vivemos e habitamos. Na ingenuidade da primeira certeza. A tradição só se torna problemática quando a primeira ingenuidade se perde. Temos, então, de recuperar o seu significado através e para além da alienação. Doravante, a apropriação do passado prossegue ao longo de uma luta interminável com a distanciação. A interpretação, entendida filosoficamente, nada mais é do que uma tentativa de tornar produtivas a alienação e a distanciação. Poderia ser distanciamento, mas essa é uma tradução portuguesa, tá? E aí eu vou ler mais uma frase dele aqui, que diz assim: graças à escrita, o homem é só o... Desculpa. Graças à escrita, o homem e só o homem tem um mundo e não apenas uma situação. Aí mais um trecho. Da mesma maneira que o texto liberta a sua significação da tutela da intenção mental, liberta também a sua referência dos limites da referência situacional. O que o Paul Ricoeur vai estar dizendo aqui, senhores? O Paul Ricoeur, ele vai dizer que um autor escreve um determinado texto e esse texto, quando ele se torna público, ele ganha autonomia. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, independentemente de qual seja a intenção do autor, o texto em si, ele tem uma objetividade própria. E ele se auto-situa nessa sua própria objetividade. Então, por exemplo, quando um determinado autor diz, olha, só sei que nada sei. Embora esse autor estivesse falando do seu próprio contexto, essas palavras que são ditas, elas ganham autonomia e elas saem por aí. E elas perdem totalmente o vínculo com a ideia central do autor e com a circunstância na qual o autor falou, que é o que o Paul Ricoeur chama de situação. Então ele vai dizer assim, se nós não tivéssemos o texto, nós estaríamos presos à situação, àquele momento. Então nós seríamos algo muito parecido com os animais, que os animais eles só têm a situação, eles não têm a condição de imaginar para além daquilo que está acontecendo. Isso acontece com o discurso, né? E o texto é um dos elementos do discurso. É o discurso escrito, o discurso grafado. E o Paul Ricoeur vai dizer o seguinte, à medida em que o texto vai sendo escrito, ele vai ganhando uma autonomia que se descola total e absolutamente da intencionalidade do autor. Então, aquilo que o autor queria dizer no primeiro momento, embora seja importante para interpretarmos a sua filosofia, muitas vezes se descola de tal modo, e acontece um apagamento tão grande dessa noção, que aquilo que o autor disse se perde. Se perde no sentido... Em que sentido, professor? No sentido da sua situação. Então, o autor, sem perceber, ele escreveu, ele disse alguma coisa que está para além da sua própria intenção. Então, é como se o texto e o autor fossem duas coisas diferentes. Embora ele tenha nascido da intenção do autor, por ter sido escrito e ser submetido à análise de várias pessoas em vários locais, né, tanto temporalmente quanto espacialmente, aquilo que o autor disse se perde do seu sentido original e vai ganhando sentidos em cada lugar em que aquela frase ou aquele texto aparece. Pode falar. Isso entra naquela questão lá da outra aula que você comentou, sobre o tempo, que não era pra gente ficar se agarrando ao tempo, porque quando a gente lê,
é um texto, ele fez naquele tempo, só que o tempo, como o tempo vai passando, o tempo que a gente lê agora, que é diferente do tempo dele, a gente vai ter o nosso contexto pelo nosso tempo. É tipo isso, né? Ou não? Exatamente isso, Lohane. Ele é um hermeneuta, né? Então, ele tem esse olhar, né? Ele está muito pouco preocupado com o contexto no qual a frase foi dita, por exemplo. Imaginemos que seja uma frase. Ele está muito preocupado com o sentido e com o significado da frase, não com o tempo e com o contexto onde ela foi dita. Então, assim, é interessante pensar que pro Paul Ricoeur, ler é decifrar. Então, toda vez que você lê, você está decifrando um sentido e um significado de um determinado texto. E aí, esse é um movimento de enfrentamento também, porque você é obrigado a se colocar diante de um terreno árido, né, e de um lugar hostil e enfrentar aquele texto. Então, para o Paul Ricoeur, ler é um enfrentamento, é uma luta, é uma guerra. Por quê? Porque você precisa, através da linguagem que o autor propôs, né, através da linguagem com a qual o autor está lidando, tentar encontrar, né, abrindo as camadas ali, a intencionalidade do autor. Alguém quer falar isso? Então, assim, para o Paul Ricoeur, que é um hermeneuta, você precisa imergir na intencionalidade do autor, mas essa intencionalidade do autor, muitas vezes, ela vai estar totalmente rompida com aquilo que o texto diz. Então, embora você consiga entender ou compreender o que o autor quis dizer, o texto em si, ele se torna autônomo. Tudo bem, senhores? Então, para o Paul Ricoeur, que é o autor desse livro aqui, ó, Teoria da Interpretação, não sei se vocês conseguem ver, espero que sim, para ele, o texto ele se torna autônomo, tá? Ele tem uma autonomia própria, e à medida em que você o escreve, à medida que você torna ele objetivo, toda a leitura que se faz dele vai depender das pessoas que o entendem, não da intenção do autor. Existe uma ruptura nesse processo, tá? Então, essa é uma visão do Paul Ricoeur, é a visão de um hermeneuta, tudo bem, senhores? Então, para o Paul Ricoeur, o texto dá essa condição ao homem, de ler para além da intenção do autor. Pode falar. Como que ele se torna anônimo mesmo? Ele se torna, o texto, você fala? Ele se torna autônomo. Ele se torna autônomo. Ele se torna autônomo porque, uma vez que você escreveu o texto, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês dizem alguma coisa, quem está diante de vocês percebe o tom de voz, percebe o gestual do seu corpo, percebe o momento em que você está. Então, quem está diante de vocês quando vocês estão falando tem maior facilidade de compreender qual a sua intenção, porque além do que você diz, existe todo um gestual, existe toda a expressividade do corpo. Quando você escreve, quem está lendo não consegue ver isso, só consegue ler o que está escrito ali, né? Só consegue interpretar a letra fria. E essa leitura da letra fria torna a leitura objetiva. Então, quando um determinado indivíduo vai e diz uma determinada coisa no momento no momento acalorado, no momento de tranquilidade, essa percepção do autor, ou essa intenção do autor, melhor dizendo, ela não é captada por quem lê. Porque o autor vai ao colocar, né, ao escrever, ele tem uma determinada objetividade. Essa objetividade, ela não vai aparecer com os nuances da expressão. Então, toda vez que você escreve uma frase, você torna a sua intencionalidade objetiva. E se ela se torna objetiva, quem lê vai entender de acordo com essa objetividade. Tudo bem até aqui, senhores? Tá tranquilo até aqui? Então, a autonomia de um texto seria a interpretação de cada indivíduo que vai passando. Isso. Exatamente, Lohane. E para se ter essa interpretação, é necessário que o texto se torne autônomo. Fala, Juliana. Tem uma frase que é assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É tipo isso, né? É tipo isso, exatamente. Porque o que você entende vai depender muito da sua visão de mundo, da sua capacidade de ler, de toda a sua cultura. Mas a questão é que o texto escrito, ele se torna um pensamento, um discurso engessado. Então, por exemplo, se eu disser alguma coisa aqui que está errada, eu consigo contornar dizendo, quer dizer, não disse isso, melhor dizendo. No texto, uma vez que o texto está grafado ali, já era. O texto é como um pássaro.
né? Enquanto ele está dentro da sua cabeça, ele está na gaiola. Uma vez que você escreveu, você abre a gaiola e o pássaro vai embora. E aí, quando ele sai, as pessoas o verão de acordo com a capacidade que elas têm de perceber. Então, o exercício hermenêutico é uma imersão no texto. É você tentar transitar por um jardim de espinhos, né, e chegar do outro lado. Então, a hermenêutica é uma interpretação mais profunda. É uma interpretação que depende de você compreender a intenção do autor, mas mais do que isso, você compreender o que o texto diz. Percebam que há uma... Oi, pode falar. Ah, não, pode falar. Percebam que há uma cisão entre as duas coisas. O que o autor quis dizer e o que nós entendemos do texto. O que o hermeneuta vai fazer? Ele vai buscar essa intencionalidade do autor, ele vai pegar o que o texto de fato diz e encontrar esse abismo que separa a intencionalidade e a objetividade do texto. Então, esse é um exercício hermenêutico. É um exercício de abrir aquilo que está hermético, aquilo que está fechado. É um exercício de quebrar a objetividade num movimento de dança. Então, o texto toca uma música e você dança de acordo com essa música. Você não pode ir ler o texto... por exemplo, você não pode ler um texto de filosofia como você lê um texto de jornalismo. Você não pode ler literatura como você lê ciência. Por quê? Porque cada estilo e cada área do conhecimento depende dos seus próprios pressupostos. Não sei se vocês estão entendendo. Então, para eu ler bem filosofia, eu preciso encontrar o que há de filosofia naquele texto. Para eu ler bem jornalismo, eu preciso encontrar os elementos do jornalismo que estão naquele texto. É claro, eu posso ler um texto de jornalismo filosoficamente, mas o que vai acontecer? Eu vou estar sempre dando um sentido reflexivo para um texto que muitas vezes não tem essa intencionalidade. Tudo bem, senhores? Vocês querem comentar antes da gente passar para o outro? Então, a autonomia do texto é muito relativa, né? Porque cada um interpreta de um jeito, né? Uhum. Exatamente, Priscila. Quando você coloca o texto... Por exemplo, você escreve uma frase no muro. Uma vez que você colocou a frase no muro, as pessoas que vão ler aquela frase, elas vão entender cada uma de acordo com o seu olhar. Então, sei lá, você coloca no muro, né? Professor? Oi, pode falar. Eu posso comparar isso às mensagens de texto também? Tipo do WhatsApp, Daniel? Aham. Sim. Quando você... Muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, vocês escrevem uma coisa e a pessoa entende outra. Aí você fala, caramba, como é que eu vou arrumar isso? O que acontece aí? Isso diz muito respeito à nossa capacidade de expressar-se. Porque dentro da nossa cabeça existe um conteúdo intencional. E aí o que a gente faz com esse conteúdo intencional? A gente converte essa intencionalidade em linguagem. E quanto maior for o nosso repertório, maior a condição nós teremos de escoar essa intencionalidade via discurso. Se eu tenho poucas palavras, eu vou ter que usar uma mesma palavra com mais de um significado. Se eu tenho muitas palavras à minha disposição, usarei cada uma delas de acordo com a minha intenção. Então, por isso que é bastante importante abranger e alargar o repertório. Porque uma vez que eu tenho um repertório mais alargado, um repertório mais abrangente, eu consigo me expressar melhor. Então, as mensagens de texto, elas têm muito disso, né? Porque elas são extremamente objetivas. Então, você tira os porquês, você coloca PQ, você vai cortando o texto com o intuito de transformar a comunicação numa comunicação rápida. Só que o problema dessa comunicação rápida é que ela tira os elementos que nos possibilitam a compreensão também. Porque nós dependemos da semântica para entender o contexto. Se nós tolhemos a semântica, a gente tem um problema. Eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro chamado 1984, do Orwell, né? George Orwell, que eles têm uma... Já ouvi falar, já. É uma distopia também. Eles têm um conceito de nova língua. Então eles cortaram todas as palavras ambíguas do idioma que eles falam para tentar transformar a linguagem em algo sempre objetivo, para não ter ambiguidade. E aí é importante vocês perceberem que essa ambiguidade é o que nos dá a condição de mergulhar, de se embrenhar nesse texto, né? Para o Porriquer, esse processo é um processo que está contido no tempo e no espaço. Então, ler é se entregar, né? Ler é se entregar a uma batalha
que muitas vezes você não sabe qual será o resultado, porque você ainda não conhece o inimigo. Cada inimigo se apresenta com uma determinada arma. E quando você vai ler, você vai ter que encontrar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos daquele inimigo naquela batalha. E aí que está a questão, né? Ler é um exercício bastante dificultoso, né? Porque você precisa superar vários elementos. Essa é a visão do Paul Ricoeur. Senhores, daria para a gente falar do Paul Ricoeur durante muito tempo aqui, porque ele é um autor bastante interessante, ele tem uma obra bastante interessante, tá? Então, eu falei aqui das principais ideias da teoria da interpretação. Nesse livro, o subtítulo do livro é O Discurso e o Excesso de Significação, em que ele trata o porquê as pessoas não conseguem compreender o que é dito, e aí ele vai falar desse excesso de significação também. Então, numa leitura de maneira a abreviar a obra do Paul Ricoeur, a ideia é a seguinte: a literatura de um determinado autor, uma vez que ela passa para o texto, ela se torna autônoma. Tá? Ela não vai mais depender da intencionalidade do autor. Ela se torna uma obra em si mesma. Tudo bem, senhores? Essa é a ideia. Professor, Pode falar. desculpa, mas o que seria o excesso de significação? A ideia do excesso de significação na obra é a ideia de que é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que precisa ser dito e em como eu devo dizê-lo. Porque ele vai dizer o seguinte, que se eu fizer um texto muito retórico para tentar dar conta do todo, eu vou acabar não fazendo com que o leitor me compreenda. Se eu for excessivamente objetivo, eu não vou conseguir dizer o que eu quero dizer. Então ele vai dizer, eu preciso encontrar uma medida de equilíbrio entre o que eu quero que o leitor entenda e o que eu quero dizer. Porque se eu disser muito, o leitor vai se perder. Se eu disser pouco, o leitor não vai entender. Então ele está tentando lutar contra esse excesso de significação, que é não dizer muito para não fazer o leitor se perder, né, num certo sentido, e não dizer pouco para que não fique faltando nada da minha intencionalidade. É encontrar um ponto de equilíbrio hermenêutico. Essa é a intenção do Paul Ricoeur, tudo bem? Entendi. Então, aí aqui a gente tem o Antônio Joaquim Severino. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ouvir muito falar desse autor, muito. Porque esse autor, ele é o autor referência das metodologias. E aí, independentemente do curso que você faça, é bem provável que você vai passar por ele. Você vai ler pelo menos uma das obras dele. Eu estou tomando como referência aqui essa obra aqui, ó, que é Como Ler um Texto de Filosofia. É um textinho bem básico, assim. Ele faz uma análise de um texto do Paulo Freire. É um texto bem básico e bem gostoso de ler também, que ele apresenta alguns elementos. E ele vai dizer o seguinte: ler textos de filosofia no âmbito das atividades curriculares da disciplina filosofia vai nos fazer sentir a necessidade de um convívio mais amplo com a tradição cultural dessa matéria. Seja porque precisamos continuamente consultar as fontes, seja porque precisamos dialogar com os filósofos clássicos e contemporâneos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, uma vez que eu me disponho a ler a filosofia, eu preciso mergulhar nessa leitura filosófica. E todas as vezes que eu mergulho nessa leitura filosófica, eu vou encontrar os modos como cada filósofo, cada autor trata. Em outras palavras, o que vocês devem entender? Que a filosofia chegou até nós através do texto. Né? Então a gente só sabe o que o Platão disse, a gente só sabe o que o Sócrates disse, o que o Aristóteles disse, o que o Hegel disse, porque eles escreveram. Então a tradição escrita da filosofia, ela chega até nós. E aí, quando que eu sou filósofo? Eu sou filósofo, né, no tempo atual em que nós estamos, quando eu tenho uma condição de ler esse texto, entender esse texto e relacionar esse texto com outros conhecimentos. E tomar esses conhecimentos que eu adquiro, né, a gente chama de apropriação conceitual, tomar esses conhecimentos que eu adquiro e aplicá-los na minha própria realidade e na minha maneira de interpretar o mundo. Então, todo bom filósofo é um bom leitor, mas nem todo leitor é um filósofo. Por quê? Porque para eu entender a filosofia, não há outra maneira de entender a filosofia que não seja ler a filosofia que está aí, né, há pelo menos 2.500 anos escrita. E essa leitura da filosofia é uma leitura da história da filosofia. Então, de certa medida, o Antônio Joaquim vai dizer que
conhecer filosofia é conhecer a história das ideias dos filósofos. Entenderam, senhores? Então, todas as... Diga. Desculpe de novo. Ó, então quer dizer, vamos dar o exemplo a gente tá lendo o livro da peste, certo? Uhum. Aí a gente estamos relacionando com o Covid agora, o que está acontecendo agora. Certo. Isso seria filosofar? Uma apropriação conceitual? Exatamente, exatamente. Eu assisti um pouquinho da aula que vocês tiveram na última sexta-feira, né? Acho que na quinta, não lembro qual foi o dia, e é exatamente isso. Quando você pega os elementos que estão presentes naquela ficção, né? Porque o Camus, o autor que vocês estão lendo, ele é um filósofo. Quando vocês pegam os elementos presentes naquela obra e tentam relacionar os elementos presentes naquela obra de ficção com o que tem acontecido por causa na pandemia da Covid, vocês estão se apropriando conceitualmente, né, de uma ideia, ou de um conjunto de ideias, ou de uma doutrina, ou de um sistema, e aplicando essa ideia e essa doutrina na própria realidade. Então, esse é um exercício filosófico. Por quê? Porque você está pegando ideias históricas, datadas, dentro de um contexto ficcional, e isso não importa muito, e vocês estão trazendo essas ideias filosóficas e tentando interpretar o mundo a partir delas. Só que essa interpretação que vocês fazem a partir delas não é uma interpretação pura. Por que não é interpretação pura? Porque vocês precisam adaptar essas ideias ao contexto no qual nós estamos agora. Isso faz com que, sem que vocês percebam, vocês peguem uma ideia pronta e, a partir dessa ideia pronta, reformulem essa ideia ao aplicá-la. Nesse exercício, vocês estão filosofando. Entenderam, senhores? Vocês estão pegando uma ideia, né, que já está pronta, um quadro conceitual ali, vocês estão pegando um conjunto teórico, uma doutrina, e vocês estão aplicando a nossa realidade. Quando vocês fazem isso, vocês precisam criar meios de adaptar, de adequar esse processo. E para que isso aconteça, vocês precisam pensar. E aí, enquanto vocês pensam, vocês filosofam nesse sentido. Daí que o Kant, que é um autor bastante importante, ele diz assim, não dá para ensinar a filosofia. Você não consegue ensinar a filosofia. O máximo que você consegue fazer é ensinar as pessoas a filosofar. Por quê? Porque uma vez que você se nutre desses elementos, vamos pensar na peste, né? Desses elementos que constituem aquela determinada ficção, quando vocês trazem isso para o debate e enfrentam a realidade, o contemporâneo e o real, com os elementos que vocês adquiriram nessa leitura, esse enfrentamento é um enfrentamento filosófico. Vocês estão reinterpretando o mundo. Tem um autor, que eu já citei numa outra aula, né, chamado Tomás de Aquino, que ele diz que o mundo é um livro aberto. Então, quando vocês tentam interpretar o que está acontecendo agora, por exemplo, na Covid, vocês estão tentando fazer uma leitura de mundo partindo dos elementos que estão presentes na obra que vocês estão lendo. Só que a questão não é uma obra só, são várias obras, né? Então, quanto maior for a sua leitura, maior será a sua capacidade de ler o mundo também. Porque o filósofo, ele lê bem a filosofia, e à medida em que ele lê bem a filosofia, ele consegue também ler o mundo. Porque essa leitura de mundo se dá porque você cria um quadro mental tão complexo que você consegue usar os elementos que você aprendeu para interpretar distintas realidades. Tudo bem até aqui, senhores? Então, para o Antônio Joaquim Severino, que é um professor de metodologia, ele vai dizer, a leitura ela passa por algumas etapas. Então ele vai dizer, a primeira etapa de toda a leitura deve ser a leitura panorâmica. O que é uma leitura panorâmica? Eu tenho um determinado texto para ler. Eu leio. Só que eu leio ele como? Eu leio ele da maneira mais simples possível. Eu leio ele como se eu estivesse fazendo uma leitura de um texto de ficção que eu não vou tratar no clube do livro. Eu só faço a leitura. Ele chama isso de leitura panorâmica. Ele vai dizer, depois que eu fiz essa leitura panorâmica, eu começo a pensar numa leitura de fato. Então, percebam, primeiro eu tenho que fazer uma leitura livre. Nessa leitura livre eu preciso entender como o autor diz o que ele diz, qual é o estilo que ele usa e a qual conclusão que ele chega. Então, a primeira leitura para o Antônio Severino é uma leitura panorâmica. Eu preciso só ler. Não tenho muita responsabilidade com relação a essa leitura, não. Eu só leio. Depois que eu fizer essa leitura, ao terminar a leitura, eu preciso saber qual é o tema dessa leitura. Qual é o tema que está presente nessa leitura, né? E aí, encontrei o tema. A qual conclusão o autor chegou? O autor chegou a essa conclusão. Então,
eu percebi o estilo do autor, eu descobri o tema e eu encontrei a conclusão do autor. Eu tenho 3 elementos agora dessa leitura panorâmica. É aquela leitura rápida que a gente faz. Aí ele vai dizer, bom, agora que eu fiz uma leitura panorâmica, eu vou buscar informações sobre o autor. Em que tempo o autor viveu? Perceba, o Antônio Severino ele é diferente do Paul Ricoeur. Ele é um metodólogo brasileiro. Então, em que tempo o autor viveu? Qual era a intencionalidade do autor? Quando ele escreveu? Ele estava tentando responder a qual problema quando ele escreveu esse determinado texto. Percebam, senhores, primeiro eu faço uma leitura panorâmica, depois eu vou tentar entender quem é o autor. Essa é a leitura que o Severino vai propor. E aí, à medida que eu conseguir entender quais são os elementos que constituem essa escrita do autor, a quem o autor estava tentando responder quando o autor escreveu o seu texto, quando o autor escreveu sua obra, eu preciso fazer uma leitura que ele vai chamar de uma leitura dicionarizada, que é, eu vou até o texto de novo, vou reler o texto, só que agora, quando eu releio o texto, eu vou pegar aquelas palavras que eu achei mais difíceis, aquelas palavras que a gente chama de palavras impossíveis, vou pegar um dicionário, vou pegar um vocabulário e vou tentar compreender quais são os sentidos e os significados daquelas palavras. Então, olha o movimento. Ler a primeira vez, encontrar um tema, encontrar qual conclusão o autor chegou e qual estilo de escrita ele usa. Depois eu faço uma pesquisa sobre o autor para tentar entender o porquê ele escreveu aquilo que ele escreveu. E aí depois eu vou fazer uma leitura dicionarizada. Eu vou tentar encontrar quais são as palavras que eu tive dificuldade de compreender o sentido, e vou no dicionário, vou no vocabulário, vou fazer uma pesquisa etimológica das palavras mais difíceis, para eu tentar clarificar as ideias do autor. Então, olha o movimento, né, que o autor está apresentando. Depois disso, ele vai dizer que a gente precisa avaliar e analisar os temas. Então, embora eu possa ter encontrado um tema na primeira leitura, pode ser que haja outros temas que precisam ser lidos também, que precisam vir à tona na minha discussão, precisam ser pensados. E aí, eu tenho que fazer mais uma leitura. Percebam o tanto de leitura que eu devo fazer para, enfim, eu ter lido um texto. Porque a gente aprendeu, de uma maneira bastante estranha, que ler é ler uma vez só. E isso não é verdadeiro, né? Ler é reler. Então, todas as vezes em que eu vou diante de um texto, se eu for diante de um texto com preguiça para ler, eu terei muita dificuldade de compreender o texto. Por quê? Porque, em algum momento, eu preciso voltar para tentar entender a intenção do autor, para tentar entender como o autor construiu aquilo que ele está tentando dizer, porque você tem à sua disposição a linguagem. Só que para você transformar essa linguagem em conteúdo inteligível, você precisa fazer um movimento com essa linguagem, ir e voltar, explicar, reexplicar. E esse processo, ele vai exigir de quem está lendo essa abertura, né? Essa possibilidade de tirar essas camadas retóricas para se chegar a um determinado lugar. Então, primeiro eu preciso fazer uma leitura panorâmica, depois eu preciso conhecer o autor, depois eu preciso ir até a leitura com um dicionário e pegar as palavras que eu não entendi, e depois eu preciso analisar e tentar encontrar outros temas, além daquele primeiro tema que eu encontrei. E isso, senhores, é bastante interessante, porque vai chegar um momento em que vocês podem fazer uma determinada leitura, encontrar um determinado tema, e na releitura perceber que aquele tema que vocês encontraram, ele é secundário, e que o tema mais importante vocês encontraram na segunda leitura. Por isso que o Ítalo Calvino diz que ler é reler. Então, todas as vezes que eu leio um texto, se eu quiser de fato entender esse texto, eu tenho que me propor, se eu não fiz uma leitura muito bem arquitetada, a fazer uma nova leitura. Nessa segunda leitura, você vai encontrar muita coisa que você não viu na primeira leitura. E esse é um movimento de relação. Porque para a gente criar afinidade com alguma coisa, a gente precisa conviver com essa coisa. Qualquer coisa. Então, se você quer aprender a ir em um determinado lugar, se você já foi muitas vezes a um determinado lugar, você vai de maneira quase que automática. Se você tem uma relação com uma determinada pessoa durante muito tempo, você se sente livre para dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir ou que ela deve ouvir. A mesma coisa acontece com a nossa relação com o texto. Se você quer que o seu texto se você quer entender um texto de filosofia, você não pode fazer uma leitura apressada e achar que já o entendeu. Você precisa ler e reler e tomar essa leitura, como o Chesterton diz, como se você fosse um delegado de polícia e você estivesse interrogando o suspeito.
Então, você é o delegado, o suspeito foi trazido até você pelos policiais, você tem quase certeza que o suspeito é culpado. Só que você precisa arrancar isso do próprio suspeito. O suspeito é o texto. Então, quando você vai ler o texto, você tem que tentar arrancar do texto aquilo que o texto não quer te dar facilmente. Estão entendendo, senhores? Então, a leitura filosófica, ela é essa leitura. Eu preciso me dispor a tentar encontrar aquilo que está nas entrelinhas que o texto não quer me dizer. Porque se ele me disser, eu o capturo. E é uma luta, né, capturar um texto de filosofia, porque ele não quer se deixar prender. Então, você tem que fazer um trabalho ali mais ou menos de um delegado, tentar interrogar o texto de modo a tirar do texto aquilo que ele não vai te dar tão facilmente. Então, depois que você fez tudo isso, né, essa leitura panorâmica, essa busca pelo significado das palavras, essa busca pela intenção do autor, aí você vai fazer aquilo que o nosso amigo Joaquim Severino chama de leitura estrutural. O que seria uma leitura estrutural? É você ir lendo o texto e, de certo modo, grifando e marcando quais são os principais argumentos desse texto, para você encontrar a lógica interna do próprio texto. Então, todo texto tem uma lógica interna, e essa lógica interna ela vai se revelar a você uma vez que você anotar e você for percebendo a construção. Tem um filósofo chamado René Descartes, que ele vai dizer o seguinte: a construção textual, normalmente, ela se dá, isso eu já falei numa outra aula, do mais simples para o mais complexo. Então, um bom autor, ele vai começar primeiro dizendo o básico, depois ele vai dizer o complexo. Por quê? Porque precisa se construir um quadro mental que faça com que eu progrida em direção aos argumentos principais. Então, nesse sentido, senhores, é bastante importante que vocês tenham isso em mente, que essa relação que nós temos com o texto, ela não é uma relação fácil. Não dá para eu ler um texto e achar que, entendi, e responder. Ou fazer como alguns têm feito no formulário, né? Vai aqui a crítica, né? A gente manda a pergunta, a pessoa digita a pergunta no Google, a resposta não tem nada a ver com o que foi perguntado, a pessoa retira e coloca no formulário. E acha que o professor não vai ler. Isso é muito triste também. Então, por quê? Porque ler é um ato de dificuldade, ler é um ato que exige de nós bastante força e bastante coragem. E eu leio não só o texto, eu leio outras coisas também. Então, o que eu estou falando aqui está sendo interpretado por vocês também. Esse discurso oral, que poderia ser um discurso escrito, também está sendo interpretado por vocês. A diferença é que o discurso oral ele tem o gesto, ele tem a possibilidade de interromper e perguntar, enquanto o discurso textual não tem. Então, essa leitura, o que seria essa leitura estrutural? Voltando. A leitura estrutural é você ir encontrando no texto todos os argumentos e uma lógica que o autor usa, e cada autor usa a sua própria lógica, não dá para achar que, porque você leu bem um autor, você vai ler bem outro autor. E aí, quando você começar a ler, encontrar essa lógica, essa coerência interna do texto, você vai começar a entender o que de fato o autor quis dizer. Então, olha como ler é um exercício difícil, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tanto o Paul Ricoeur quanto o Antônio Joaquim Severino, eles estão dizendo que ler é praticamente um desafio, ler é praticamente uma luta. É um processo a partir do qual nós precisamos nos disponibilizar, e é um processo a partir do qual, se nós não tivermos, a partir do qual não, mas é um processo que se nós não tivermos um olhar, né, e uma crítica com relação a essa percepção, a gente desiste, né? Então, eu proponho para vocês, né, que vocês tenham essa percepção, né, de que você não vai arrancar aquilo que há de precioso num determinado terreno se você não se dispuser a procurar. Então, quando um determinado garimpeiro ele quer encontrar ouro num determinado terreno, ele precisa cavucar ali o terreno, ele precisa garimpar, né? Ele precisa tentar encontrar ali, naquela leitura que ele está fazendo, as pepitas de ouro que ele está procurando, né, digamos assim, ele precisa buscar, ele precisa procurar, ele precisa escavar, ele precisa peneirar. Então, para você encontrar o que há de valioso no texto, você precisa ser como um garimpeiro. O garimpeiro pega um monte de areia para encontrar um pouquinho só de ouro. E é mais ou menos isso que vai acontecer quando vocês estiverem lendo. Vocês vão precisar
sacudir um monte de areia para encontrar um pedacinho só de sentido, um pedacinho só de significado. Tudo bem, senhores, até aqui? Então eu vou ler o que o nosso amigo diz. Ele diz assim: por sinal, acontece um relacionamento dialético entre a leitura de textos específicos e o intercâmbio com a tradição filosófica, uma vez que, ao ler um texto de um filósofo, preciso mergulhar nessa tradição, ao mesmo tempo que, a partir dela, estamos desenvolvendo uma experiência de reflexão filosófica que enriquece essa tradição. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que eu leio um determinado texto e sou mudado por esse texto, a minha reinterpretação desse texto vai acrescentar a essa tradição desse determinado filósofo uma pedrinha a mais, vai acrescentar um significado a mais. Então eu leio o texto de filosofia, sou alterado pelo texto de filosofia, e quando eu me expresso a partir daquele texto, para usar o exemplo da Lohane aí com relação à peste, eu estou acrescentando a essa tradição de filosofia a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Então eu li, aprendi, reinterpretei, e agora eu estou devolvendo ao meu modo esse trecho. Tudo bem até aqui, senhores? Tá tranquilo? Sim, professor, tá de boa. Tá de boa? Então vamos passar para o outro aqui. E aí, por fim, a gente tem o Kossuth, tá? Que é o último autor. Então, o primeiro autor, que é o Paul Ricoeur, é o hermeneuta. O segundo autor, que é o Antônio Severino, ele vai dizer que existem etapas da leitura, né? Então, a metodologia ela não se dá de maneira natural, eu preciso naturalizar esses processos. E o último é o Frederico Kossuth. Qual a diferença do Kossuth para os demais autores? O Kossuth, ele é um analista do discurso. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, para o Kossuth, todo discurso ele tem uma intencionalidade e a filosofia é um tipo de discurso. Então, o Kossuth ele analisa a filosofia como ele analisaria qualquer outro discurso. Só que ele vai dizer que o discurso filosófico ele é mais profundo e mais interessante porque ele não se deixa prender. Então, ele não se deixa, ele não se rende nessa batalha. Porque uma vez que você o entende, ele te apresenta mais um significado a ser compreendido. E aí, uma vez que você entende esse significado, outro significado surge. Eu vou ler o que ele diz aqui, tá? Ó. Tornados autônomos em relação ao seu contexto, isso está presente no Paul Ricoeur também, né? De produção e de enunciação, os enunciados formulaicos ou fórmulas filosóficas são destacados e circulam através do espaço e do tempo para se reinscreverem em textos e práticas diversos ligados à atividade filosófica. O que ele está dizendo é o seguinte: se você pegar uma determinada frase como o homem é o lobo do homem, que foi dita pelo Hobbes num determinado contexto, num determinado momento, e a interpretar, ela vai ter um sentido na época do Hobbes, mas ela também vai ter um sentido no nosso tempo, porque ela tem uma fórmula em si mesma que é universalizante. Isso quer dizer o seguinte: ela vale para agora, mas ela vale também para qualquer outro momento, em qualquer outro lugar. Porque se eu disser que o lobo é o homem, o homem é o lobo do homem, eu estou dizendo o quê? Que o homem é um predador de si mesmo. E em qualquer lugar do mundo que as pessoas lerem ou ouvirem essa frase, elas vão dar conta de compreender o que está sendo dito ali. Num lugar muito violento, em que as pessoas estão em guerra, essa frase vai ter mais força. Num lugar mais pacífico, em que as pessoas estão em paz, ela vai ter menos força. Mas o seu significado sempre será o mesmo. Então ele está dizendo o seguinte: existe no enunciado, na maneira como eu digo, uma fórmula filosófica que dá à frase o que ele chama de destacabilidade. Você está lendo um determinado texto e o texto tem um monte de frases. Né? Tem um monte de frases. Porque uma ou duas frases desse texto são retiradas e levadas para outro lugar. Ele vai dizer, esse processo se dá porque aquela pequena frase, aquele pequeno enunciado, aquele pequeno axioma ali, ele contém em si mesmo aquilo que continha no começo da aula, os pequenos contos ali. Eles dão conta de si mesmos. Então, se eu disser, só sei que nada sei, ou ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, embora, né,
vamos usar, por exemplo, a frase do nosso amigo Heráclito. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Embora o Heráclito esteja falando isso há 2.700 anos atrás e esteja pensando na sua própria realidade, essa frase tem valor universal. Ela vale para qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Por quê? Porque uma vez que eu a interpreto, eu percebo nela o que o nosso amigo Kossutá chama de núcleo definicional do conceito. Isso quer dizer o seguinte: as palavras do jeito que elas estão colocadas, na ordem que elas estão colocadas, transformaram essa frase numa frase universalizável. Em qualquer lugar do mundo que ela for lida, ela vai ser entendida. Porque as pessoas sabem o que é o rio, o que é um rio, e as pessoas sabem o que é se banhar. E as pessoas vão conseguir dar a esse contexto literal o seu contexto, a sua interpretação metafórica. Então, um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Opa, como não? Tem um rio, tá parado lá, um homem também é a mesma pessoa, como não se banha? Ah, ele não está falando literalmente. Ele está falando de modo metafórico. Ele está usando uma figura de linguagem. Então, percebam, senhores. Pro Kossutá, uma vez que você conseguiu encontrar os elementos da linguagem que transformam essa frase numa frase destacável, essa frase não vai mais depender, assim como o Paul Ricoeur também diz, do autor. Por quê? Porque ela se torna uma frase em si mesma, ela se torna uma máxima. Ela se torna uma frase cuja interpretação se dá em qualquer lugar e em qualquer momento. Aí ele diz assim, vou ler para vocês. Pode ocorrer que certos enunciados sejam candidatos ao destacamento por serem dotados das propriedades que o tornam virtualmente destacáveis. Saliência, construção segundo padrões formulaicos e enunciação generalizante, se virem a ser efetivamente extraídos e transferidos para outros contextos. São destacáveis, mas não são destacados. Ele está dizendo o seguinte: se você pegar uma determinada frase que tem essa possibilidade de saliência, quer dizer, ela pula diante do texto, porque ela como se fosse uma frase desconecta do texto. Dentro do texto ela faz sentido, mas se você tirar ela do texto, ela continua fazendo sentido. Ela tem uma construção filosófica que tem ali um meio nela, um núcleo nela, que faz com que, ao lermos essa frase, a gente já entenda tanto no contexto quanto fora do contexto, e ela tem uma enunciação generalizante. O que isso quer dizer? Ela pode ser pensada em qualquer lugar do mundo, porque ela é generalizante. Então, o rio, o banho, são coisas que, em qualquer lugar do mundo, as pessoas conseguem identificar. Então, elas vão se tornar frases que são destacáveis. Né? Se você tirar ela do texto, ela faz sentido. Se você deixar ela dentro do texto, ela faz sentido também. Tudo bem até aqui, senhores? Vocês estão tão quietinhos? Professor, o que a Carla fez no livro da Peste que a gente está lendo, é isso, né? Exatamente isso, né? Exatamente. Ela está recortando pedaços que a gente associa com o nosso cotidiano e a gente consegue captar várias informações ao mesmo tempo. Exatamente. Os recortes que ela está fazendo, ou que o Marcos estão fazendo, que os professores estão fazendo, é exatamente isso. Aquele recorte por si só, ele já fala. Se você o trouxer para dentro do contexto, ele fala provavelmente em um outro sentido, mas ele continua a falar. Então percebam, uma vez que você diz só sei que nada sei, para usar um exemplo aqui, e você está num determinado contexto em que a sua vida está em perigo, em que as pessoas estão perseguindo você porque estão acusando você de ser alguém que está deturpando a cidade e que está causando um certo desequilíbrio social, essa frase faz sentido. Mas se você tirar essa frase e trouxer para um outro contexto, essa frase continua fazendo sentido. Por quê? Porque ela é um enunciado generalizante. Em qualquer momento da sua vida que você disser só sei que nada sei, você estará reconhecendo que, de tudo aquilo que você pode saber, a única certeza que você tem é que, diante do todo, você é ignorante. E aí, por mais sábio que o sujeito seja, por mais que o sujeito saiba, ele sempre vai ter no seu horizonte a possibilidade de dizer só sei que nada sei, porque eu sou finito e a quantidade de conhecimentos e saberes é infinita. Então, quanto mais eu sei, mais noção eu tenho da minha própria ignorância. Então, essa é uma frase generalizante, tá? Eu vou ler mais um trechinho aqui do nosso amigo Kossutá. Ele diz assim: o discurso filosófico não apenas cita e retoma fórmulas, ele as produz, inventa novas
que serão, por sua vez, objeto de novas retomadas. Isso daqui está ligado, Lohane, ao que você disse, né? Então, uma vez que você faz uma leitura, por exemplo, da Peste, do Camus, e você começa a tentar usar aqueles elementos, como eu disse agora há pouco, para tentar interpretar essa realidade, você usa outras frases, você aplica a sua intencionalidade naquele determinado conteúdo. E uma vez que você faz isso, filosoficamente, você começa a produzir filosofia também. Então, vocês meio que deram um spoiler aí do que o Kosutai estava dizendo. Por fim, mais um trecho do que o Kosutai diz, ele diz assim: as filosofias exprimem, então, suas teses na forma de enunciados gerais. Percebam, filosofias. São muitas filosofias que compõem uma filosofia maior, um quadro maior. As filosofias exprimem, então, suas teses na forma de enunciados gerais, de alcance universal, e mobilizam todos os meios de uma retórica paradoxal que deve produzir as condições de seu próprio apagamento, como se estivéssemos em presença de uma asserção pura e inatingível, marcada com o selo da evidência. O que é esse apagamento aqui? Esse apagamento aqui nada mais é do que a intencionalidade do autor. O contexto no qual Sócrates disse é apagado, mas a frase continua sendo válida porque ela continua sendo um enunciado geral, um enunciado universalizante. Tudo bem, senhores, até aqui? Tá tranquilo? Vocês estão tão quietinhos. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então, ó, Paul Ricoeur, é necessário buscar encontrar o que o autor disse, mas é mais importante entender o que o texto diz. Antônio Severino, é necessário fazer uma leitura estrutural do texto. E para fazer uma leitura estrutural do texto, eu preciso arcar e buscar todas as informações possíveis acerca desse texto. Frederic Costa, é importante encontrar o núcleo conceitual do texto, e esse núcleo conceitual do texto vai determinar o conceito filosófico que vem depois. Então, uma vez que a frase tem um núcleo ali que torna ela autossuficiente, eu não preciso mais da interpretação do texto inteiro para entender o que o texto estava dizendo ali. Porque a própria frase, o próprio texto, contém alguns elementos que, se recortados, darão sentido a si mesmos, mas também apontarão na direção do texto que eles foram tirados, embora seja necessário fazer o apagamento. Tudo bem? Tranquilo para vocês? O apagamento é o que mesmo? O apagamento é a retirada do contexto. Então, por exemplo, imagine que o Sócrates, Lohane, ele está dizendo o seguinte, ó, quando as pessoas condenam ele à morte, ele diz assim, é melhor seguir e partir para a morte do que viver uma vida como vocês vivem, uma vida de ignorância. Naquele ambiente, essa frase fazia muito sentido, porque ele estava sendo condenado à morte. Mas essa frase pode ser retirada, o contexto socrático pode ser apagado, e ela ainda assim tem o seu valor. Então, uma vida não examinada não merece ser vivida. Essa frase ela é dita em vários lugares, por vários filósofos também. Ela tinha um sentido quando Sócrates disse ela, porque o Sócrates estava caminhando em direção à morte, mas ela tem um sentido fora daquele ambiente no qual o Sócrates está. Ou seja, deu-se o apagamento dos rastros e dos indícios que o autor apresentou naquele momento. A frase se tornou, como o nosso amigo Paul Ricoeur diria, a frase se tornou autônoma. Pode falar. Isso pode ser considerado ruim, esse apagamento? Não, ele é necessário, Lohane. Para o Paul Ricoeur e para o Kosutai, eles são necessários. Todos os apagamentos devem acontecer, porque senão você vai ficar fazendo sempre uma leitura conjuntural, uma leitura que fica tentando entender o contexto na qual a obra aconteceu, e você nunca vai ser capaz de interpretar o texto pelo próprio texto. Então, em algum momento eu preciso apagar a intencionalidade do autor para eu poder ressignificar a frase, para eu poder ressignificar e dar a essa frase um outro contexto. Tudo bem, senhores? Fácil ou difícil? Tudo certo. Tudo Facinho. bem, tudo bem. Tudo bem. Fácil. Tranquilo, né? Legal. Tá. Então, ó, eu coloquei as frases aqui para vocês, tá? Que são frases de autores bastante conhecidos. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ó. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O professor escreveu ro, né? Porque o professor não sabe escrever.
A morte não deve ser temida, conhece-te a ti mesmo, os filósofos apenas interpretaram o mundo, o homem é o lobo do homem, o existencialismo é um humanismo. O que acontece nesse caso? Vocês vão ter que pegar essas frases aqui e... Deixa eu abrir aqui. E criarem interpretações possíveis para elas, tá? Só um minutinho, que tem alguém na minha porta aqui. Rapidinho, tá, pessoal? Estamos aqui de novo, pessoal. Então, a ideia é que vocês leiam essas frases aqui, tomem uma dessas frases aqui, eu vou passar num formulário para vocês, tá? E tentem criar a interpretação de uma dessas frases. Só que, onde está o desafio? Vocês não podem recorrer ao contexto. Isso quer dizer o quê? Vocês não podem ir à internet. Então, eu não quero saber quem é o autor. Oi. Então, nós vamos ter que... Nossa, gaguejei demais agora. Nós vamos ter que interpretar do nosso ponto de vista, então, né? Do seu ponto de vista, exatamente. Sem saber quem é o autor. Os autores são bem fáceis. Se vocês digitarem no Google, vocês vão achar todos. Mas sem saber quem são os autores e sem buscar o contexto. Vocês vão fazer uma interpretação própria, a partir dos elementos que vocês têm para isso, tá? Eu vou mandar isso daqui no formulário. Não, vocês vão fazer no formulário mesmo, tá? Tá, eu vou mandar para vocês. Eu só estou apresentando para vocês verem aqui, mas a ideia é essa. E aí vai ter uma outra frase aqui, essa é uma frase bem conhecida do René Descartes também, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se ela... Eu não sei se eu consegui... Tá aqui. Essa daqui, ó. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que os têm. E não é verossímil que todos se enganem a tal respeito, mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. Essa frase também vai ser interpretada por vocês, tá? Nessa frase, vocês podem recorrer ao contexto, tudo bem? Porque é uma frase que está datada, enfim. Mas eu quero que vocês façam uma interpretação dela também. Também vou enviar para vocês no formulário. Mas a ideia, senhores, é que vocês comecem a tentar encontrar essas interpretações para além do contexto, para além de recorrer ao contexto. Então, embora o Antônio Severino proponha essa leitura, a ideia é que vocês o façam sem isso. Tudo bem, senhores? Até aqui? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, professor. Tá tranquilo. Tudo bem. Professor, eu tinha uma pergunta que eu até anotei aqui para me esquecer. É porque tava muito barulho aqui em casa, eu não consegui ligar o microfone, né? Não ia conseguir entender nada. Professor, no contexto que o senhor estava falando sobre as pessoas terem sua própria... Vou usar individualismo, né? A pessoa ter seu próprio individualismo ali para interpretar alguma coisa que é escrita na parede, como o senhor disse, um grafite, por exemplo, uma pichação. Isso tem relevância cultural também, né? Da criação da pessoa, né? Então, a gente pode dizer que a visão de cada pessoa tem relacionada a um contexto histórico na relação cultural, né? Professor, o senhor está mutado. Bastante inteligente, professor. O Antônio Severino, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que quanto maior a sua inserção cultural, quanto maior a sua bagagem, quanto maior a sua erudição, maior a sua capacidade de entender o mundo e de entender a filosofia também. Então, por exemplo, Vitor, se você ler um texto de filosofia hoje, com 15, 16, 17 anos, e daqui a 20 anos você lê o mesmo texto de filosofia, é como se você estivesse fazendo a leitura de um novo texto. Mas não é que o texto mudou. O texto continua o mesmo. O que mudou? Você. Porque agora você tem uma bagagem muito maior e você tem uma capacidade muito maior de interpretar o texto. Então, é interessante, senhores, vocês pensarem que um texto de filosofia,
embora ele necessite ser interpretado, ele também nos interpreta. Por isso ele é tão complexo. Porque você é interpretado por ele, você o interpreta, mas de certo modo ele também te interpreta. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo que vocês estão lendo da Peste do Camus. Para o Camus, o Camus é um autor bastante problemático, né? Bastante interessante também. Ele, tem um momento que ele vai dizer o seguinte no Estrangeiro: a existência é um peso. Viver é carregar um peso sobre as costas. E aí, olha o grau de complexidade, né? E aí ele vai dizer uma coisa que eu até coloquei lá, né, como provocação nas mensagens. Ele vai dizer: a morte é o único problema filosófico de fato. Todos os outros problemas são irrelevantes diante da morte. Então, percebam, senhores, quando você lê essa frase e você tem uma determinada cultura, você vai falar, nossa, né? O que ele está querendo dizer? Daqui a algum tempo, que você já fez outras leituras, você consegue interpretar o que ele diz. Então, por exemplo, quando o Camus diz a morte é o único problema filosófico de fato, a gente tem, por exemplo, a leitura do Michel Montaigne. E o Michel Montaigne ele vai dizer, porque filosofar é aprender a morrer. Só que nenhum dos dois está pensando no suicídio, em amar a morte. Eles estão dizendo o seguinte: se eu não souber que eu vou morrer em algum momento, eu jamais serei capaz de valorizar aquilo que realmente importa. Olha que interessante, né? Professor, a gente Então, vai ter que fazer isso, né, na questão do questionário, né? Exatamente. A ideia é essa, né? Eles vão dizer assim: se eu não sei o que eu vou morrer, eu vou estar sempre valorizando durante a minha vida as coisas que não têm importância. E vou deixar o que é importante de lado. Então eu preciso entender que eu sou um ser finito, que tem um tempo finito no mundo e que preciso valorizar aquilo que de fato importa, porque a morte está à porta. Né? Então percebam, o quão interessante é isso, né? Essa interpretação, ela vai acontecer depois que você tiver lido Sócrates, Montaigne. É claro, nesse primeiro momento vai ser mais difícil para vocês, porque vocês estão aprendendo, vocês estão começando essa vida filosófica, né? Digamos assim. Mas eu tenho plena consciência de que vocês são muito capazes. Tenho plena consciência disso e tenho plena consciência de que vocês vão mandar muito bem durante esse exercício, porque é um exercício pessoal, né? Não vai ter aí o certo ou errado. Vai ter a maneira como você construiu o exercício. Tudo bem, senhores? Tudo bem. Falando, quando o Vitor comentou sobre que a interpretação da pessoa vai pela cultura, eu lembrei do livro Pequeno Príncipe, que cada vez que você lê, ele não muda. Foi o que você falou, não muda. O texto não muda, mas parece que, sabe, é muito louco. É uma sensação muito louca. Já aconteceu isso comigo em filmes. Tipo, eu assisti quando eu era criança, aí agora eu assisti de novo e é tipo, totalmente diferente a visão que eu tenho agora, sabe? Geralmente, né, Priscila, você acha, quando você gostou muito de um filme, quando você assiste agora, normalmente, né, você começa a perceber os defeitos do filme, né? Você fala, nossa, olha isso aqui. As malícias Nossa, professor, uma novela, quando eu revejo, quer dizer, muito, Sim. nossa. Quando você era pequena, você falava, nossa, que legal. Aí quando você vai assistir de novo, você fala, nossa, que chato isso Sim, aqui. nossa, muita Não novela, acredito assim. que eu ria disso. Ó, professor, é que nem os desenhos do Carros, né? Você pega uma interpretação que quando você era criança você não pegava. Sim, cara. Ou, por exemplo, quando você vai ver um efeito especial. Eu não sei se vocês já assistiram aquele Batman, que é bem antigo, que aparece, né, quando dá Ou o soco Jurassic com- Park. Aquela Jurassic novela Park. da Record, dos mutantes lá, nossa. Nossa. Era a tudo novela- pra mim. Se eu Nossa, ver. sim, Caminhos do Na Coração. época era o máximo. Nossa, muito efeito. Verdade, hein? Eu acho que o melhor exemplo é esse da novela da Record aí, tá passando de velho. novo, né? Nossa, é ridículo, né? É Mas terrível. Era o máximo. na época parecia muito, muito interessante, né? Sim. Todo mundo assistia, né? Todo mundo comentava. Hoje em dia, a gente acha. Não tem nem o que falar, né? Então, essa é a ideia, né? À medida que vocês vão avançando e complexificando a cosmovisão de vocês, o olhar de vocês, e isso, senhores, lamento dizer para alguns, né? Não vai se dar se vocês não lerem filosofia, se vocês não buscarem mais cultura, se vocês não questionarem a realidade, se vocês não lerem literatura. Essas coisas, elas não acontecem conosco de maneira automática. Para fazer o download,
né, desses programas e desses aplicativos na nossa cabeça, a gente precisa ler, a gente precisa assistir, a gente precisa escutar. A gente não tem o download automático ainda, e é bastante importante que a gente faça isso, né, com bastante coragem e com bastante vontade. Eu vou encerrar para vocês poderem almoçar, né, eu acabei passando um pouco do tempo, mas eu acho que é isso, senhores, se proponham a fazer, né, sem nenhum tipo de responsabilidade de fazer errado, porque eu não vou julgar se está certo ou errado, eu vou julgar como vocês construíram as ideias, tá? Então, os formulários vão chegar para vocês, serão formulários simplificados, né, num certo sentido. Essa é uma aula já do terceiro bimestre, tá? E é uma aula de epistemologia, a leitura filosófica. E aí, a partir de agora, eu vou começar a apresentar textos para vocês, e vocês vão começar a fazer essa interpretação textual de maneira mais rigorosa, digamos assim. Tudo bem? Se ninguém tem mais nada a dizer, agradeço ao Nelton e à Juliana pela coragem de apresentar, gostei muito do que vocês disseram, parabéns, e aos demais alunos por terem estado aqui até agora. Eu sei que eu me prolonguei um pouco, mas a ideia era essa, era apresentar pelo menos 3 noções. Paul Ricoeur, Antônio Severino e Frederico Suttard disseram muito mais do que eu disse, tá? Eu fiz só uns recortes aqui, porque a ideia era apresentar os recortes. Se vocês quiserem as obras, eu disponibilizo para vocês. São obras longas, mas muito interessantes, tá bom? Professor, o senhor vai disponibilizar os slides, né? Vou disponibilizar os slides também depois que eu corrigir um negocinho que eu errei aqui. Beleza. Mas tudo bem, senhores. Até mais, né? Muito obrigado por estarem aqui comigo e fiquem com Deus. Obrigada Valeu, a você, professor. Obrigado, Gilvan. Obrigada, viu? Valeu pela professor. Tchau, tchau. Parabéns. É Gilvan, nóis. Oi. próxima aula começar lá com o negócio do estudo, hein? Então, a ideia... Deixa eu terminar a gravação aqui, né? Pra gente não virar o programa da Cristina, né?